Caião, você já me disse que conversa sobre economia com a Júlia, com a sua família, e que você até mesmo consegue economizar um dinheiro, não é mesmo? É, Então, se você sabe me explicar como que a economia funciona, cara, mais ou menos, hein? Eu sei que é uma engrenagem importante, mas ao certo eu não sei te explicar o que é, não. então vamos lá que hoje você vai aprender tudo sobre economia. Seja muito bem-vindo ao meu Bolsa Investe, o canal que sim você sabe como investir mais e melhor o seu dinheiro. Meu nome é Lucas, sou especialista em investimentos, atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos. A minha missão aqui no YouTube é te mostrar como é possível alcançar a liberdade financeira através dos investimentos. Os conceitos básicos da economia que eu quero trazer para vocês começa numa conversa de bar, numa conversa no elevador. Falar sobre economia é natural do ser humano. Muitas vezes a gente ouve no Jornal Nacional, ouve alguma notícia e muitas vezes a gente replica muito do que ouvimos. Em diferentes níveis de conhecimento, mas você provavelmente já falou com alguém sobre como a economia no país está. Já puxou alguma conversa no elevador, já falou com seus familiares, e isso já gerou debates entre vocês. Independente desse nível de conhecimento, você sabe que sim, a economia influencia totalmente a sua vida. Mas, de fato, você sabe como a economia funciona? A economia ela é a ciência que estuda como as sociedades utilizam recursos que são escassos para produzir bens e serviços e distribuir entre as pessoas, entre eu e você. Quando aumenta a disponibilidade de dinheiro no mercado, demanda, a tendência é que exista mais bens e serviços produzidos, ou seja, oferta. A geração de demanda, ou seja, o aumento do consumo por parte da população, gera a necessidade de aumento na produção de bens e serviços. E essa produção de bens e de serviços, ela é representada em dólar pelo indicador PIB, Produto Interno Bruto, que muito provável você também já ouviu falar. O PIB é como um termômetro que mede se a economia está indo bem ou não. Com o PIB crescendo significa mais produção, ou seja, uma economia fortalecida, pessoas podendo consumir mais. Por outro lado, com a queda desse indicador, pode ser um sinal de enfraquecimento da economia, gerando menor produção, podendo gerar até mesmo desemprego. Mas nem sempre a produção de bens e serviços ela acompanha o ritmo do dinheiro em circulação. E quando existe esse aumento da disponibilidade de dinheiro no mercado, para uma mesma quantidade de bens, bum, os preços eles sobem. Afinal, mais pessoas querendo comprar, existe o aumento de demanda e a mesma quantidade de produtos disponíveis, oferta reduzida. E isso explica o porquê os preços sobem. Pensa aqui comigo, com mais dinheiro no mercado, o poder de compra ele aumenta. Porém, esse número maior de dinheiro disponível representa tudo que, de certa forma, já existe no mercado, ou seja, os bens já produzidos, os serviços disponíveis. Mais dinheiro para pagar mais pelos mesmos bens e serviços que já existem no mercado. E agora você começa a entender o que é a inflação. A inflação corrói o poder de compra e afeta diretamente o futuro de uma nação, trazendo grandes incertezas. No Brasil, utilizamos o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, como indicador oficial da inflação. Ele é medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aponta a variação do custo de vida das famílias com renda mensal de 1 até 40 salários mínimos. Todos os anos, o CMN, Conselho Monetário Nacional, determina uma meta para a inflação. Essa meta deve ficar dentro de um intervalo de tolerância estabelecido. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional vai trazer que a meta deve ficar, por exemplo, em 3%. O intervalo é de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, que é o intervalo que ele pode variar. Ou seja, se a meta é 3, ele pode ir para 1,5% até 4,5%. Agora, se existe uma meta, quem é que faz esse controle? Esse papel fica a cargo do Banco Central, que através do Copom, Comitê de Política Monetária, faz uso dos juros para controlar e garantir o maior nível de produção com o menor nível de inflação possível. Aqui no Brasil, temos a taxa Selic como a taxa básica de juros. Ela é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para manter a inflação sob controle. Aqui no card, se você quiser se aprofundar sobre o tema, tem um vídeo completo sobre a taxa Selic. Com qualquer alteração na taxa de juros básica, existem reações no mercado que podem ser positivas ou negativas. E impacta diretamente no seu custo do dinheiro e nas decisões que você também toma sobre os investimentos e como o mercado inteiro toma a decisão de onde investir o dinheiro. E aqui existem dois cenários. O cenário expansionista é o cenário quando a inflação está controlada e reduzida, o Banco Central reduz a taxa de juros de forma a incentivar o consumo. Ou seja,
O Banco Central ele vai reduzir essa taxa para que você consuma mais. Seus sonhos vão ficar mais fáceis de ser alcançados, afinal, os juros do mercado está mais barato. Nesse cenário expansionista, com você e eu consumindo mais, as empresas também vendem mais. Aumentam os seus investimentos em expansão, em inovação, com foco no desenvolvimento e também aumentam o nível de sua competitividade no mercado. Para isso, contratam mais funcionários, e isso reduz a taxa de desemprego e aumenta o poder de compra. Existe saque de dinheiro em títulos públicos, afinal, a taxa já não está mais tão atrativa em investir em título público. O mercado tem outras oportunidades que geram maior competitividade. Então, os investimentos passam a ser destinados em ações, construção civil. Por isso, nesse cenário, as empresas se valorizam tanto na bolsa de valores. Afinal, com uma taxa de juros menor, o índice de endividamento das empresas também reduz e aumenta dessa forma o seu valor de mercado. E isso gera atratividade para os investidores. Agora, no cenário contracionista, quando a inflação está alta, o Banco Central ele entra em ação com a elevação da taxa de juros. Dessa forma, nosso mercado ele se contrai, ou seja, ele vai buscar um propósito de frear o consumo da economia. Nesse cenário, temos empréstimos e financiamentos mais caros, ou seja, o custo do dinheiro ele aumenta. Reduz o consumo, empresas vendem menos, por venderem menos, consequentemente cortam seus gastos e isso gera um aumento no índice de desemprego, desestimulando a produção de riqueza no país. O cenário contracionista é uma solução para frear a inflação, mas nem sempre ela é a melhor opção. Com a dificuldade de aquisição de crédito por parte da população, aumento do desemprego, aumento da inadimplência, que é o aumento das dívidas, se tornam narrativas para gerar popularidade de políticos que usam a situação econômica como palanque político e narrativa para que eles façam a sua eleição. Infelizmente, adotam medidas de curto prazo, como manobra para manutenção do poder. E isso não acontece somente no Brasil. Aconteceu na Argentina, acontece nos Estados Unidos, acontece no mundo inteiro. Essas medidas como auxílio emergencial, auxílio-desemprego, aumento do salário mínimo, são gastos que afetam e muito no médio e longo prazo e afeta diretamente a parte da população que se sentiu beneficiada por esses auxílios com essas medidas de curto prazo, ou seja, os mais pobres. Esses auxílios que são distribuídos em forma de dinheiro para a população menos favorecida geram um aumento do desemprego, ao invés de investimentos em obras e infraestruturas que gerariam mais empregos, caso o governo investisse. Também como a disponibilização de cursos técnicos que pode qualificar os profissionais, o governo prefere o caminho mais curto, que é aumentar a disponibilidade de dinheiro no mercado sem a produção do país conseguir seguir o mesmo ritmo. E mesmo o Banco Central adotando uma medida contracionista e o governo indo na direção de incentivar, trazer auxílios, aumentar salário, a inflação continua a subir. Afinal, a produção do país reduziu por conta do desemprego e pouco investimento nas empresas e a baixa qualificação das pessoas, com menos produção, com menos produtos disponíveis, dessa forma uma oferta reduzida e a demanda latente. Mesmo com juros altos, a inflação continua a subir. E mais uma vez, quem sofre é o menos favorecido, que ganha pouco e vê os preços subindo constantemente nas prateleiras dos mercados. Lucas, mas o salário mínimo aumentou. Olha que notícia boa. Essa notícia é boa para você que recebe o salário. Mas pensa como a cabeça do empresário. O empresário, por conta desse aumento, ele vai preferir não contratar você, porque é mais caro a mão de obra, o funcionário está mais caro. Por ele ter menos contratação, a produção também diminui, mas continua com uma demanda latente por produtos, afinal, o salário ele subiu. As pessoas têm um poder maior para poder comprar, dados os auxílios que foram dados, dado também o aumento desse salário. Mas qual é a solução que a gente pode encontrar para isso? Em geral, os governos sempre vão atacar essas consequências ao invés de buscar a causa. Como eu disse, por questões de popularidade. Mas o incentivo de médio e longo prazo, como obras de infraestrutura, qualificação da mão de obra, investimento na educação financeira, como você que está aqui vendo o vídeo comigo, essa conscientização da população do funcionamento da economia, ele é muito importante. Afinal, quando você consegue atingir um nível de consciência de forma que prepara, isso gera riqueza. Isso vai trazer, no médio e longo prazo, menos desemprego, mais competitividade, maior oferta de produtos e serviços, aumento de concorrência, que isso faz que haja uma redução nos preços por consequência. Afinal, com maior concorrência,
você tem maior competitividade e para que ganhe participação no mercado, os preços acabam se reduzindo. Por isso, medidas de desestatização, como o exemplo recente que a gente viu, a privatização da Sabesp, são iniciativas que geram competitividade, trazem proposta de valor para você, que é o consumidor, gera valor também para o acionista, o investidor, com mais produção, com diferenciação, e isso impacta diretamente nos preços que você paga, que eu pago para os serviços. Isso torna mais atrativo e ganha participação no mercado, fazendo com que melhores produtos sejam disponibilizados para mim e para você, e dessa forma contendo a inflação. Se esse tipo de vídeo ele é bom para você, se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha aqui, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Todas as semanas eu trago um novo conteúdo para você. Na descrição do vídeo, segue todas as minhas redes sociais para que você me encontre e tire as suas dúvidas, que eu estou aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo.